mais uma vez, Futuras Estrelas Futuro Atual. Chamo Jorge dos Santos, treinador de futebol e motivador de jogadores jovens. E nosso trabalho é ajudar aqueles jovens que estão em campeonatos amadores para um dia chegarem ao campeonato profissional. Hoje estou aqui para falar-vos um bocadinho da nossa Federação Angolana de Futebol, uma federação que tem novos líderes, que tem um novo presidente. E hoje vamos falar um bocadinho da nossa Federação Angolana de Futebol. Conforme eu tiver dito, estamos aqui para falar da nossa Federação Angolana de Futebol. É uma federação que tem novos líderes, tem novo presidente, e estamos aqui para falar de algumas mudanças que eu acho que é obrigatório que a federação tem que fazer. Porque nós sabemos que quando você toma uma posse, quando você entra num lugar, não pode fazer igual com que o outro que já saiu fez. Tens que fazer a diferença. E essa diferença, nós temos aqui alguns pontos que vão para a Federação Angolana de Futebol. Enquanto eu, como angolano, tenho alguns pontos, né, de mudanças que eu acho que a Federação tem que fazer, porque são coisas que são obrigatórias para o nosso futebol, para o crescimento do nosso futebol. E hoje vamos falar sobre isso. E espero que essa mensagem chegue até o mais alto nível, né, da nossa federação. Primeiro ponto é fazer a diferença. A fazer a diferença é não fazer igual que o presidente que esteve lá ou os dirigentes que estiveram lá fizeram. Temos que fazer a diferença. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, a organização. A Federação Angolana tem que ter organização. Eu acho que a organização é a base de tudo em todas as federações, e eu sou alguém que sigo muito a Federação Francesa e em África a Federação Marroquina. São federações que têm muita organização, têm base, e por isso que as suas seleções, os seus campeonatos estão sempre a evoluir e têm sempre bons jogadores nos seus campeonatos. Outro ponto que eu queria meter é meter pessoas certas, aquelas pessoas que conhecem futebol. Porque se nós metemos pessoas que não conhecem futebol a trabalhar na Federação Angolana, a nossa federação nunca vai crescer como uma federação que todo mundo quer ver, uma grande federação africana, como grandes federações que hoje em dia estão a dar cartazes, estão a dar a visibilidade a todo mundo. Nós, quando falamos disso, estamos a falar de federações africanas. Então, nós temos que meter pessoas que conhecem o futebol. Isso é muito importante nesta federação que tomou a posse há não muito tempo. Organização dos campeonatos de jovens e campeonatos escolares. Eu acho que a Federação Angolana tem que meter mais a sua mão nos campeonatos escolares e campeonatos de jovens. Ser bem organizado, ter algumas condições para as crianças, é muito importante isso. E eu espero que essa federação nova faça isso, porque é muito importante para o vindouro do nosso futebol angolano. Quando nós temos uma federação que é organizada, temos que meter em conta que também existe um futebol feminino. E esse futebol feminino são jogadoras que têm vontade. Eu vejo, às vezes, algumas meninas que treinam com os rapazes lá em Angola, têm qualidade, mas precisa de mais meninas, precisa-se de mais condições, precisa de muito. A nossa federação tem que dar tudo para fazer mudança em todos os aspectos que nós ainda estamos em baixo. Futebol feminino precisa de todos nós, precisa de vocês, precisa de mais organização, precisa de mais campeonato, precisa de mais meninas para o nosso futebol, para crescer o futebol feminino. Ponto, falando do nosso girabola, eu acho que o nosso girabola precisa de organização. Antes de uma equipa entrar para a girabola, sim, subir de divisão, temos que saber quais são as condições dessa equipa. Se tem condições para pagar os árbitros, para pagar os seus jogadores, prêmio de jogo, salários. Isso faz parte de uma boa organização. Porque o nosso girabola temos tudo para sermos um dos melhores campeonatos de África. Então, para nós termos isso, temos que ter a base. A base é o quê? Organização antes de entrarem para o girabola. A equipa entrou no girabola, subiu de divisão, sim. Quais são as condições que tem? Quais são os patrocínios que tem? É muito importante nós sabermos das condições dessas equipas que sobem para o girabola, para amanhã não terem dificuldade de pagar os árbitros, pagar às vezes os campos e
os seus jogadores, os seus dirigentes, os seus treinadores. Muito antes temos que fazer um estudo para essa equipa subir para o Girabola. É muito importante isso. Organizar o nosso futebol jovem é muito importante. Quando digo o nosso futebol jovem, estou a falar da nossa seleção neste momento. A nossa seleção jovem tem que ter as condições. O nosso treinador de camada jovem tem que ter as condições. O nosso treinador ser bem pago e os nossos jogadores terem as condições para jogarem na nossa seleção jovem. Porque é a base que nós temos que mexer. Temos que ter seleções jovens que participam constantemente no CAN, constantemente no Mundial de Jovens, e isso vai ajudar, porque nós não podemos só pensar nas equipas séniores, na nossa seleção A, mas sim também pensar na nossa seleção, nas nossas seleções jovens, que temos treinadores também lá, que precisam das condições para terem um bom trabalho, porque eu conheço alguns jogadores que jogam nas seleções jovens e dizem que não têm as condições que merecem. Então, para isso não acontecer, dão condições a esses jovens que precisam estar nesses campeonatos mundiais e alguns torneios também que na Europa organizam, e não só na Europa, em outra parte do mundo, e esses jogadores vão ter aquela qualidade de amanhã estar na seleção A, que é a nossa seleção sénior, para dar sequência dos nossos jogadores que estão a fazer agora, que estão a fazer grandes CAN e grandes campeonatos para todos nós. Vamos dar as condições a nossos jovens que precisam muito, treinadores, dirigentes e os nossos jogadores. Das nossas arbitragens, né? Eu acho que os nossos árbitros têm que ter condições, porque se os árbitros não têm condições, não vai haver grandes competições do nosso girabola, porque você imagina um árbitro que não tem salário, um árbitro que o seu prêmio antes do jogo ser bom, é claro que ele vai se aproveitar disso para ajudar aquela equipa que tem mais condições, aquela equipa que tem condições, que dá mais, e por detrás vão fazer aquela que chamamos de Angola batota. Então os árbitros, eu acho que têm que ter umas condições que vêm da federação, que são pagos pelas federações, e os seus prêmios de jogo, né, porque ele vai saindo de uma cidade para outra, uma província para outra, e só eles terem essas condições, já não vai haver batotas de outras equipas que têm mais condições do que as outras, pagando os árbitros para estragarem o futebol angolano. Então, a Federação Angolana veja esse assunto dos árbitros, dê condições, dê bom salário a esses árbitros, que o futebol vai ter mais projeção, vai ter mais qualidade. E isso é que nós precisamos para o nosso futebol, que chama-se Girabola, futebol angolano. Resumindo de tudo que eu falei, eu acho que tudo está na base da organização e em vez de não vamos para inventar, porque eu acho que a maioria das coisas está inventada. Vamos imitar. Eu sou alguém que vejo muito a Federação Francesa a trabalharem, vejo muito a Federação Marroquina a trabalhar. São federações que têm muitas ambições, são federações que têm muita qualidade e são federações que querem crescer cada dia que passa. Então, não vamos inventar, vamos imitar essas federações que têm um bom crescimento, que trabalham de uma forma mais elevadora para o seu país, e é isso que os angolanos precisam. Então, esse foi um vídeo muito curto que eu queria fazer. Espero que chegue nas federações, na Federação Angolana, este vídeo para a nossa qualidade, para o nosso bem, não só para o nosso bem provinciais, mas para o bem de Angola. Porque federação organizada, país organizado, futebol organizado, e vamos chegar ao Mundial bem organizado. Estamos juntos, e mais uma vez, Futuras Estrelas, Futuro Ritual. Segue o nosso canal, faça o vosso comentário e like, não podemos esquecer, dá o teu gosto. Estamos juntos, Futuras Estrelas, Futuro Ritual. Vamos!